A faculdade de Direito foi um grande desafio na minha vida e eu passo a contar essa história que durou 6 anos, exato, exatos 6 anos. A faculdade de Direito é 5 anos, mas para mim ela durou 6 anos. Então vamos lá. Eu iniciei a faculdade de Direito em 2012. Janeiro de 2012, eu iniciei a faculdade de Direito. Me senti um peixe fora d'água, me senti completamente fora do meu habitat. Como eu falei em outros vídeos, outro vídeo anterior, eu sou muito mais de exatas do que de humanas. Hoje já nem tanto, mas no início eu era muito mais de exatas do que de humanas. E o que me levou para o direito fez com que eu tivesse que desenvolver esse meu lado humano para me poder desenvolver na faculdade de direito. Foi um grande desafio, grande desafio. Eu me sentia totalmente perdida. As pessoas perguntavam para o professor, eu falava assim, como que elas estão perguntando se eu não estou entendendo nada? Eu não estou nem entendendo para fazer alguma pergunta, então é muito difícil você fazer uma pergunta de algo que você não está entendendo nada. E assim foi. Findou o primeiro ano, eu peguei 2 DPs, foi horrível, eu tive que cursar essas DPs em outro período, fora do meu período que eu fazia faculdade noturna, tive que dar um jeito de encaixar para fazer essas 2 matérias em período diurno, para não atropelar a minha grade. E assim foi. No segundo ano, no primeiro ano eu trabalhava, estudava, trabalhava o dia inteiro, e estudava, trabalhava inclusive no estoque da Livrarias Curitiba, fazia horas extras para pagar a minha faculdade, então foi horrível, não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para nada, tinha uma filha pequena, mas enfim, foi. No segundo ano, eu acabei saindo da Livrarias Curitiba, aproveitei esses 6 meses que eu tinha que cursar 2 matérias fora do meu período para fazer estágio, eu estava no seguro, então fiz estágio e consegui conciliar. E assim foi. E aí depois eu entrei na prefeitura de Curitiba fazendo estágio. Não, antes disso eu entrei em outro escritório. Não, no escritório foi quando eu entrei, quando eu saí. Aí eu entrei na prefeitura de Curitiba. E aí no terceiro ano da faculdade eu entrei no Sindicato dos Professores do Estado do Paraná. Aí eu fui trabalhar no departamento jurídico como assistente o dia inteiro novamente. A faculdade, eu posso dizer para você que ela foi aos trancos e barrancos. Não foi nem um glamour para mim cursar direito, foi extremamente difícil. Eu tinha uma filha pequena, então tinha que conciliar casa, eu também era casada, eu tinha que conciliar casa, marido, trabalho, filho pequeno e faculdade. Então foi extremamente complexo para mim. Mas eu fui me desenvolvendo. Aproveitei para participar de todas as atividades extracurriculares, desenvolver a minha fala, a minha oratória, que eu era uma pessoa extremamente tímida, eu tinha pavor de falar em público, eu tive que desenvolver isso, mas eu encarei o desafio e fui. E sempre naquele objetivo, eu tinha um objetivo, que era me tornar advogada criminalista, isso veio a acontecer após a faculdade, mas eu conto depois os perrengues que eu passei até chegar lá, mas foi dessa forma. No último ano de direito, eu trabalhava no sindicato, como eu falei para vocês, e eu quis sair do sindicato para entrar num escritório de advocacia. Pintou uma oportunidade, pedi para ser desligada do sindicato. Quando eu fui desligada do sindicato, a vaga não rolou. E aí veio a minha maior dificuldade, foi aí que eu tive que trancar por 6 meses a faculdade, e depois eu tive que voltar para concluir. Foi por isso que a faculdade, para mim, ela durou 6 anos e não 5 anos. Eu tive que trancar a faculdade por um período de 6 meses, e ainda tive, nesse período que o trabalho não aconteceu, eu abri um MEI e abri uma loja de e-commerce para vender na internet. Foi aí que eu adquiri toda a minha bagagem. Hoje eu agradeço esse emprego não ter dado certo, porque aí veio toda a minha bagagem
com empreendedorismo, com técnicas de vendas, marketing e o digital, foi aí que eu tive que aprender, porque era uma fonte de renda que eu precisava para poder ganhar. E esse ano foi um ano meio atropelado, que era o último ano, eu acabei não entregando o TCC, acabei tendo alguns problemas na faculdade, em decorrência de todo o turbilhão que eu vivia, e aí tive que estender mais 6 meses para a faculdade, né? Então, tranquei 6 meses, e aí quando eu voltei, tive que estender mais 6 meses para poder concluir as matérias que ficaram e mais o TCC para entregar. Então, a faculdade, para mim, ela durou 6 anos, e aí depois, no último ano, eu comecei a estudar para a prova da OAB, mas isso daí eu conto para vocês num próximo vídeo. Então, para mim, assim, a faculdade de Direito, ela foi extremamente desafiadora. Ela foi tão desafiadora que no último ano eu estava tão desanimada que nem formatura eu fiz. Então, eu não tenho foto nem do meu juramento. Eu fui para o meu juramento sozinha, o meu juramento não, a colação de grau. O meu juramento foi apenas com uma amiga e uma filha. Tenho pouquíssimas fotos da faculdade, porque foi um período, assim, bem difícil. Mas eu coloquei na minha vida que eu ia terminar e ia concluir. Nem que não fosse para seguir carreira depois, porque no último ano eu já estava bem desanimada com o direito. No próximo vídeo, eu falo para vocês como foi estudar para passar na OAB, que é o grande terror da vida dos estudantes de direito e dos bacharéis.